Descobrindo o câncer. Sou Lucas Benatti, oncologista clínico, e nesse vídeo eu queria falar de quanto tempo você vai levar para fazer um tratamento ou ter um diagnóstico. Por que eu quis trazer esse tema tão importante? Primeiro, para tentar tranquilizar. Segundo, para tentar justificar alguma questão de demora e evitar frustrações e fazer você entender também a complexidade de que é tratar um câncer, investigar um câncer ou descartar um câncer. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, os exames, por exemplo, exames de imagem, eles têm um tempo mais curto de ter resultado. O que acontece é que, às vezes, você tem o tempo de agendar o exame, de fazer o exame e do radiologista interpretar. Então, depende muito, por exemplo, da clínica que você faz, se é SUS, se é convênio, do volume de paciente, do tipo de exame que você faz. Geralmente, tem alguns dias a semanas para sair esses resultados. Então, o que eu quis trazer com esse exemplo dos exames de imagem? Cada exame tem o seu tempo para ter o resultado, porque não é só fazer o exame e ele sair pronto. Ele precisa ser feito, agendado, depois de ser feito, ele precisa ser analisado por um profissional, ou seja, se você faz um exame de imagem, você precisa de um radiologista para olhar aquilo com calma, fazer o laudo, montar o laudo, liberar o laudo. Se você tem, por exemplo, uma biópsia, aí que o tempo acaba demorando um pouco mais. Por quê? Porque o exame de imagem, ele é feito como se fosse uma filmagem. Você filma, e daí depois essa filmagem vai ser vista e acabou. A biópsia, quando você tira o pedaço do tecido, para você conseguir botá-la numa lâmina para o microscópio analisar, para você fazer testes moleculares, testes genéticos, testes de imunohistoquímica, enfim, para chegar no patologista, tem uma cadeia de processo muito longa. Então, tem um processo que eu nem vou entrar aqui, porque é uma parte bem específica, mas tem que tirar, tem que descalcificar, tem que colocar nos recipientes. É um processo que passa por várias máquinas, enfim. É um processo que realmente demora vários dias, tá? Além disso, se você quiser fazer umas pesquisas moleculares ou genéticas, às vezes demora até 30 dias pelo processo, muitas vezes isso daí vai para laboratórios centrais. Então, por exemplo, você está no hospital, que é o que acontece na maioria dos casos, ou no serviço, que você precisa de máquinas de interpretação muito melhores, equipamentos mais avançados. Então tem todo o tempo de você montar essa lâmina se deslocar, por exemplo, para São Paulo, às vezes para os Estados Unidos, às vezes para outro país, aí ser analisado por outros médicos, outras equipes, daí só depois sair o resultado. Então realmente, muitas vezes demoram semanas mesmo, até 30 dias, 40 dias para sair um resultado. Então cada exame tem o seu tempo para ser feito e ter o resultado. O que eu quero dizer com isso? Gente, nós oncologistas, a gente já leva isso em conta quando a gente pede um exame. Tudo que a gente prepara essa investigação, a gente já interpreta a investigação muito e o exame antes dele ser feito. Eu quero dizer com isso. A gente já sabe, por exemplo, que não adianta muitas vezes que a gente tem uma pressa para começar um tratamento, uma necessidade urgente, que a gente não vai ficar pedindo muitas vezes exames detalhados que vão demorar 40 dias. Não que a gente vai deixar de fazer, mas às vezes não entra como prioridade ali. O que acontece, gente, é que muitas vezes a gente não tem como começar um tratamento sem todos esses dados também. Muitas vezes os resultados iniciais dos exames preliminares, eles não vão trazer todas as informações que a gente precisa. E, infelizmente, a gente não tem como fazer um tratamento minimamente decente de câncer ou uma investigação se a gente não tem as informações necessárias. Então, muitas vezes, apesar desses exames, esses tempos demorarem bastante, o que eu queria tranquilizar é que a gente já leva em consideração esse tempo, e esse tempo é extremamente necessário para a gente não botar a carroça em frente aos bois. O tratamento de câncer ele tem que começar muito bem, mas assim, muito consolidado, porque a partir dali as coisas vão ficando muito mais fáceis. Outra coisa que eu queria entender é que quando a gente fala em tratamento de câncer, gente, a gente tem que entender que o câncer ele é diferente de uma infecção. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção, a gente tem uma história natural da doença, ou seja, a evolução desde o momento que a pessoa pega o vírus ou a bactéria para ela fazer a doença e dar sintomas, tudo, isso é muito rápido, é dias, tá? Com câncer não funciona assim.
Ah, doutor, mas o câncer tal cresce muito rápido. Sim, gente. Quando a gente fala em câncer, a gente tá botando tudo num balde, mas câncer, na verdade, a gente tá falando de milhares e milhares de tipos de doença. Mas o que eu quero dizer é que o câncer ele não surge de um dia para o outro. Ele surge, na grande maioria das vezes, de semanas a meses. Então, por exemplo, esperar 2, 3 semanas para ter um resultado, para fazer uma biópsia, agendou uma biópsia, 2 semanas, tem que fazer o pré-anestésico, passar com o radioterapeuta, faz a biópsia, demora mais 2 semanas o resultado. Gente, isso é extremamente importante e de verdade, na grande maioria das vezes, não vão ser essas 2, 3 semanas que o câncer vai crescer e vai determinar se a pessoa vai morrer e que não vai dar para tratar. Isso acontece, assim, pouquíssimas vezes. Quando a gente tem uma suspeita desse tipo de câncer, por exemplo, inclusive num caso que eu tive recentemente, que a gente vê que tá cada semana, cada dia que passa é muito rápido. Gente, aí é os casos que nós, oncologistas, interpretamos, internamos o paciente, pedimos liberação de biópsia para o dia seguinte. Aí são casos extremamente individuais e complexos. Mas na grande maioria das vezes, gente, calma, quando a gente trata o câncer, quando os estudos eles saem, tudo isso ele já tem esse tempo determinado, que a gente sabe que vai demorar alguns dias. Eu sei que muitas vezes é frustrante ficar esperando o resultado do exame, tem as angústias, tem os receios, tem os medos, mas entendam que isso já está fazendo parte da cadeia, porque muitas vezes a angústia é porque, nossa, se eu não tratar isso agora, não vai dar certo, ou tá demorando demais, não era para ser assim, quanto cada dia, cada minuto que passa o câncer vai crescer, vai... Gente, não é assim. Cada exame ele tem o seu tempo, porque ele precisa desse seu tempo, ele está dentro do que a gente já espera e a gente vai trabalhar exatamente já entendendo isso.